Agora para a Serra Fluminense, porque quem está lá é o nosso colunista, o economista Paulo Rabelo de Castro, que antes de entrar nos assuntos da economia, vai dizer se está frio também no Rio de Janeiro. Professor, faz frio no estado do Rio de Janeiro também, professor? Incrível, Thaís. Faz bastante frio. E onde eu estou, que é no município de Petrópolis, em Itaipava, hoje os termômetros batiam cerca de 5 graus aqui onde eu estou. Então, bem agradável, bem agradável. Para quem está agasalhado, obviamente. Bom dia a todos. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom E a todos que dia. nos acompanham Bom no dia. Jornal Gente. Bom dia. Professor, queria começar hoje conversando com o senhor mais uma vez sobre a situação fiscal do Brasil, porque acho que esse é o grande assunto em termos de planejamento de economia que a gente tem. Ontem saiu um relatório da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão do Senado, um corpo técnico do Senado, que fica ali debruçado sobre os números da economia do Brasil. E aí, essa instituição disse o seguinte: as metas fiscais que são colocadas para 2026 no planejamento do governo, pelo orçamento, são inatingíveis. Esse documento diz que o país precisa de uma reforma estrutural urgente para conseguir preservar o seu crescimento na economia. Segundo esse órgão do Senado, mesmo com os contingenciamentos de 20 bi que já foram anunciados para esse ano, o déficit primário do governo deve chegar a 83 bilhões de reais, valor que será integralmente incorporado à dívida pública. E com isso aqui, a conta não fecha já em 2026. Traduz isso tudo para a gente, professor? Tentarei. Na realidade, esse alerta é muito grave. Embora seja um assunto um pouco indigesto, para, assim, logo ser servido junto com o café da manhã, ele é importante, porque, no final das contas, é a gente que está tomando esse café da manhã que vai ter que tomar um café da manhã mais magro e com menos café, porque os tributos vão ter que aumentar se as despesas não forem contidas. E o alerta dessa instituição fiscal independente, sendo ela um organismo que está situado dentro do legislativo, portanto, ele não tem uma subordinação ao governo Lula. Ele é o órgão de informação aos parlamentares, ao Congresso Nacional, instituição fiscal independente. Quando esse alerta é feito, ele não tem nenhuma coloração política, muito menos uma coloração partidária. É um alerta porque faz previsões de uma piora muito séria das condições de desequilíbrio entre receitas fiscais, são os impostos que nós pagamos, e as despesas, que são, em grande parte, consideradas legalmente obrigatórias, ou seja, há uma série de despesas em saúde, educação, mas não só nisso, que são já carimbadas e que muitas vezes têm reajustes pré-determinados. Essa rigidez do orçamento é um dos fatores que agrava o cenário de desequilíbrio fiscal. Quando há o desequilíbrio fiscal, ou seja, como também em qualquer casa, em qualquer família, a gente gasta mais do que entra de salários e outros proventos, óbvio que nós temos que apelar para quê? Para algum tipo de financiamento. A gente normalmente utiliza um cheque especial, rola um cartão de crédito, que são formas de a gente se endividar e da gente também se enrolar. Com o país acontece a mesma coisa. O país está enrolado. Quando a instituição fiscal independente projeta que a nossa dívida, que está numa faixa de 80% do produto interno bruto, ou seja, um número trilionário, é uma dívida extremamente elevada, da ordem de 9 trilhões, e se nós formos alimentar essa dívida, não só com a rolagem dos juros, como também com o déficit corrente, que é feito no ano, porque as despesas são maiores do que as despesas primárias são maiores do que as receitas. Nesse caso, nós estamos alimentando a dívida.
E a projeção é que antes de 2030, ou por volta da virada da década, a gente já tem uma dívida não de 80% do produto interno bruto, mas da ordem de 100% do produto interno bruto. O que significa dizer que se a taxa de juros for da ordem, por exemplo, de 10%, hoje ela é 15%. Então vamos abaixar esse juro para 10%. 10% sobre 12 trilhões, vamos supor que seja esse o valor da dívida, lá na frente, 2030, nós já estaremos pagando 1,2 trilhão de juros por ano, o que é considerado absolutamente insustentável. Portanto, como eu venho alertando aqui, conversando com vocês e com os nossos ouvintes que nos acompanham, o ano de 2027 vai ser marcante. Aliás, o ano de 2026, porque este assunto vai pautar os debates eleitorais e nós não podemos ficar só, e eu acompanhava os comentários muito interessantes, aliás, que vocês fizeram sobre a hipótese de Lula estar de um polo político e haver vários outros candidatos no outro polo. Eu diria que esse outro polo que tem nomes como a família Bolsonaro, Tarcísio Freitas, Ratinho Júnior e outros, esse polo ele não tem que só se apresentar como sendo oposto à oposição a Lula. Ele tem que trazer uma resposta para essa questão mais grave do país, que é a insustentabilidade do seu orçamento e da dívida pública. E eu acho que nós vamos ouvir cada vez mais a palavra estrutural, estruturante, que até o Congresso Nacional já vem pedindo a Haddad. Cadê as reformas estruturais ou as reformas estruturantes? Muitas vezes o sujeito que está no parlamento fala usa esse termo, não sabe exatamente o que é, mas nós podemos aqui qualificar. São metas que contingenciem a aceleração da despesa, que coloquem gatilhos que prevejam que o governo tem que se sentar e rever o dispêndio dele, mesmo no curso do ano, quando nós estamos numa situação como a atual, estabelecer um limite para o endividamento público e também começar a olhar, coisa que o Ministério do Planejamento não faz hoje, como vai o comportamento do investimento no Brasil, que vai muito mal, obrigado, porque com altíssimas taxas de juros há uma inibição natural para se investir. Não só o governo não tem espaço no orçamento para fazer os seus investimentos em infraestrutura, como também o setor privado fica inibido por causa das elevadas taxas de juros. Esse é o drama brasileiro. Ele é superável, mas, Thaís, é extremamente grave. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Hoje está prevista para hoje a entrada em pauta do projeto que derruba o IOF, que aumenta impostos e etc. Aquele polêmico decreto do presidente considerado ilegal e inconstitucional, porque afinal de contas aumenta para efeito de arrecadação um imposto que é meramente regulatório. Eles são tão malandros, professor, que, incluindo sobretudo o presidente da Câmara, que marcaram a votação exatamente para hoje, 25 de junho, dia de São João. Exatamente apostando que, afinal, não haverá quórum, os deputados terão uma desculpa de não comparecer à votação, não votem nem remotamente, etc. e tal. E tudo isso é uma jogada clara ali do presidente da Câmara, apesar de todas as declarações que ele fez contra o aumento de imposto, uma jogada clara para ajudar o governo a derrubar esse projeto de decreto legislativo. Mas o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: se o senhor pudesse falar com cada um dos deputados que vão participar dessa votação, o que é que o senhor diria a eles? O que é que o senhor recomendaria? Olha, a pergunta é capciosa, mas vamos enfrentá-la, meu caro Cláudio. Na realidade, é clara, não é capciosa, não, é muito clara. É um imposto inadequado para essa finalidade que é a de compensar o excesso da despesa pública. Portanto, esse decreto ele tem que ser derrubado, não por uma visão partidária contrária
ao governo atual. Nós torcemos para que o governo atual acerte o passo. Nós só não temos muita esperança de que isso aconteça, porque Fernando Haddad, hoje, o ministro da Fazenda, é uma andorinha solitária que não faz verão. Aliás, o inverno está cada vez mais apertado. De forma que Fernando Haddad, na realidade, ele está indefeso em relação aos seus propósitos de reequilíbrio orçamentário. O reequilíbrio através do IOF é não só inadequado, como provavelmente será contestado a posteriori no judiciário, e nós vamos ter daqui a 1 ano, 2, o Supremo Tribunal provavelmente julgando que um tributo de natureza regulatória foi usado com finalidade arrecadatória e que isso prejudicou a utilização legal do tributo e que toda a arrecadação daquele período tem que ser devolvida de alguma forma. Vocês imaginem o grau da confusão quando a gente lembra que as fraudes do INSS, que são calculadas em termos de 6 bilhões de reais, vão trazer uma grande dor de cabeça para o governo agora para saber quanto e como devolver. O governo está há semanas para realizar esse anúncio, mal a mal fez um anúncio preliminar agora, mas a gente não tem ideia ainda de como isso vai chegar no caixa de quem pagou indevidamente. A mesma coisa acontecerá com o IOF. Então, Cláudio, eu diria para esses parlamentares, é preciso manter o veto ao IOF, buscar alternativas que não estejam no campo do tributo. Aí é que vem a parte mais dolorosa. Nós precisamos fazer uma revisão da despesa pública. É inaceitável que o governo gaste como um irresponsável, porque a despesa pública ela tem que ser acomodada ao limite da receita. E se a receita não atinge os níveis que foram estimados, é preciso fazer não só o contingenciamento de 20 bilhões, que a Thaís já mencionou, para este ano, mas provavelmente mais 30 bilhões, que é o cálculo adequado para que a gente evite essa escalada tributária. Portanto, nós temos que fazer um contingenciamento extra do orçamento. Esse é o desafio que o parlamento tem para exigir a solitária andorinha chamada Fernando Haddad. Professor Paulo Rabelo, eu tenho uma notícia importante para compartilhar com o senhor, com quem está nos acompanhando aqui no Jornal Gente. A partir do dia 22 de julho, a Rádio Bandeirantes terá a sua transmissão também na capital federal, em Brasília, com a inauguração da Rádio Bandeirantes de Brasília, na frequência 89.9 FM. Então, quem estiver na capital federal também vai poder acompanhar o Jornal Gente, a nossa programação jornalística da manhã da Rádio Bandeirantes Nacional, e haverá também uma programação local com ênfase nos problemas do cidadão que mora no Distrito Federal, nas cidades satélites. Os problemas regionais também terão espaço nessa emissora, que terá sua inauguração, então, no dia 22 de julho. Daqui um pouquinho menos de um mês, nós já estaremos também com o nosso som na capital federal, para, claro, avançar com a rede Bandeirantes de rádio e conseguir atingir mais ouvintes e levar informação e prestação de serviço. Durante a tarde, a programação vai ser musical. Nós vamos ter música que já é uma seleção de qualidade da Rádio Band Vale FM, e não vai faltar também a programação esportiva ao longo, claro, do dia, como também é uma marca da Rádio Bandeirantes, a única emissora do Brasil que esteve em todas as Copas do Mundo desde que foi inaugurada. Então, queria compartilhar com o senhor aqui essa boa notícia que foi trazida ontem aqui na nossa programação e, claro, dizer para o senhor e para quem está nos acompanhando aqui que o Jornal Gente, das 8 às 9h30 da manhã, será transmitido também pelo Dial para Brasília a partir do mês que vem. E claro que o Cláudio Humberto está junto conosco nessa, Cláudio? Eu queria Cláudio? aproveitar
Oi, professor. Eu queria, desculpe, Thaís. Imagine, manda aí. Cumprimentar a todos, em especial a direção da Bandeirantes e da Rádio Band em particular, por avançar no terreno que hoje é dominado pelo Cláudio Humberto. Cláudio Humberto já é a Rádio Band em Brasília, mas agora nós vamos ter um grande alto-falante, que é a transmissão a partir do 89.9. Parabéns, Rádio Band. Eu espero que os parlamentares tenham oportunidade toda manhã de ouvir os comentários da bancada e eventualmente até desse modesto colunista. É isso aí. Professor Paulo Rabelo de Castro, obrigada, viu, professor? Até a próxima. Nosso colunista economista sempre conosco aqui no Jornal Gente. Pedro. É isso aí. Ô, Thaís, tem um chamado importante da nossa reportagem, porque a informação